Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade, o canal que te ajuda a compreender a espiritualidade. Neste momento, apresento para vocês uma entrevista com o espírito do apóstolo Pedro. Vejam só, pessoal, tenho certeza de que ficarão surpresos com as palavras dele. Ele compartilha conosco a verdade sobre os evangelhos e algumas experiências na vida do Mestre Jesus, como os feitos extraordinários que ele fez. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para contribuir com a divulgação da espiritualidade. Então, pessoal, essa conversa foi conduzida pelo espírito de Humberto de Campos, que nos transmitiu essas informações por meio da mediunidade do nosso estimado Chico Xavier. Essas revelações estão registradas no notável livro Crônica de Além Túmulo. Esse encontro entre os espíritos de Humberto de Campos e do apóstolo Pedro ocorreu em 1936, na cidade de Belo Horizonte, durante o segundo Congresso Eucarístico, um evento promovido pela Igreja Católica. Bom, agora vou compartilhar com vocês integralmente esse diálogo extraordinário e esclarecedor. Vamos lá. Attention! This video is translated into English, Spanish, French, Italian, German, Traditional Chinese, Japanese, Arabic, Hindi, Korean, Danish e Hebrew. Enquanto a metrópole dos mineiros, dirigida por seus representantes eclesiásticos, se prepara para as futuras projeções de fé do segundo Congresso Eucarístico Nacional, chegam os visitantes sofisticados e os peregrinos invisíveis. Eu também desejei conhecer de perto as práticas religiosas dos compatriotas de Augusto de Lima. Na Praça Raul Soares, marcante e ricamente ornamentada, observei o monumento dos participantes do congresso, erguendo-se como um altar, onde as cerimônias religiosas serão realizadas. No topo, a custódia, cercada de arcanjos imóveis, protegendo o símbolo delicado e branco da Eucaristia, e lá embaixo, nas formas irregulares do solo, as amplas e abertas instalações de onde o povo testemunhará, emocionado, as celebrações de Minas Católica. Foi nesse contexto que a presença de um homem vestido à maneira israelense, evocando alguns indivíduos que em Jerusalém frequentemente se dirigem ao local sagrado das lamentações, despertou minha incontrolável curiosidade de jornalista. Um judeu? Exclamei, aguardando ansiosamente por detalhes em uma entrevista. Sim, já fui judeu há alguns séculos, respondeu o interpelado de maneira sucinta. Sua resposta intensificou minha intromissão, e busquei chamar a atenção desse personagem singular. Qual é o seu nome? Continua. Simão Pedro, o apóstolo? E reverenciando a figura, ele respondeu afirmativamente, ajustando ao peito os respeitáveis cabelos da barba grisalha. Surpreso e ansioso por suas palavras, observei aquele perfil hebraico, repleto de simplicidade e simpatia. Muitas perguntas fluíram para minha mente, mas eu não consegui coordená-las corretamente. Mestre, disse por fim, suas palavras têm um valor inestimável para o mundo. A cristandade nunca vos julgou acessível na face da terra, acreditando que permanece nos céus, guardando a maravilhosa chave das portas resplandecentes. Teria alguma mensagem do Senhor para transmitir à humanidade neste momento angustiante que as criaturas estão vivendo? E o apóstolo venerável, dentro de sua expressão resignada e humilde, começou a falar. Desconheço a razão pela qual atribuíram tais honrarias à minha figura na terra. Como indivíduo, não fui mais do que um simples pescador da Galileia. E como seguidor do Divino Mestre, não mantive a fé necessária nos momentos esperados. Portanto, o Senhor não poderia me conceder privilégios quando amava todos os seus apóstolos com igual intensidade.
É notório nos registros das origens do cristianismo sua discordância com Paulo de Tarso. Isso é certo? Perguntei. De certa forma, tudo isso é verdade, afirmou benevolentemente o apóstolo. No entanto, Paulo estava certo. Sua palavra energética evitou a formação de uma aristocracia injustificável que, sem ele, teria que se desenvolver entre os seguidores de Jesus, que deixou Jerusalém para as regiões da Bataneia. Não tem nada a dizer ao mundo sobre a descoberta dos evangelhos? Questionei. Expressão autêntica da biografia e dos feitos do Divino Mestre. Não seria possível acrescentar algo a esse livro sagrado. Muita maldade tem acontecido no mundo em nome do Estatuto Divino, quando todas as hipocrisias e injustiças são sumariamente condenadas neles. E quanto aos milagres, insisti. Não são exatamente milagres que caracterizaram as ações do Senhor. Todos os seus feitos resultaram do seu imenso poder espiritual. Todas as obras mencionadas pelos evangelistas são profundamente verídicas. É como alguém que retrocede no tempo, o apóstolo monologou. Em Cafarnaum, próximo de Genezaré, e em Betsaida, muitas vezes acompanhei o Senhor em suas abençoadas jornadas. Na Samaria, próximo a Cesareia de Filipe, testemunhei suas mãos amorosas restaurando a visão aos cegos e oferecendo consolo aos desesperados. A radiante e calorosa luz da Galileia ainda hoje ilumina toda a minha alma. E após tantos séculos de lutas no mundo, ao lado de alguns companheiros, busco reivindicar para os homens a vida perfeita do cristianismo, com a chegada do reino de Deus que Jesus desejou estabelecer com seu exemplo em cada coração. Os pensadores terrenos afirmam quase unanimemente que Cristo não estava ciente do progresso da ciência grega naquela época, e que suas parábolas sugerem ignorância sobre a organização política do Império Romano. O apóstolo rebateu, dizendo que a ação de Cristo vai além de todas as atividades e pesquisas das filosofias humanas. A cada século que passa, sua figura brilha com uma nova luz, e seu ensinamento resplandece com novo fulgor. Ele não estava alheio às especulações de seus contemporâneos. Naquela época, as teorias de Lucrécio, expostas alguns anos antes da obra do Senhor, e as lições de Filon em Alexandria, eram muito inferiores às verdades celestiais que ele trazia para a humanidade atormentada e sofredora. E quando a venerável figura de Simão Pedro parecia querer continuar sua jornada, perguntei abruptamente: qual é o seu propósito atualmente no Brasil? E ele disse: venho visitar a obra do Evangelho aqui estabelecida por Ismael, filho de Abraão e de Agar, e dirigida dos espaços por abnegados apóstolos da fraternidade cristã. Questionei: e estes também estiveram envolvidos nas celebrações do 2º Congresso Eucarístico Nacional? Mas o benevolente apóstolo declarou com uma profunda incompreensão ao ouvir minhas últimas palavras. Foi então que ele mostrou o monumento festivo feito, as roupas adornadas de ouro, os movimentos de recepção aos prelados, exclamando-lhe por fim: não, meu filho, espera-me longe dessas ostentações enganosas, os humildes e os desconsolados. O reino de Deus ainda é uma promessa para todos os pobres e aflitos da terra. A Igreja Romana, cujo líder se autodenomina possuidor de um trono que me pertence, está condenada no próprio Evangelho, com todas as suas grandezas tristes e miseráveis. A cadeira de São Pedro é para mim uma ironia muito amarga. Nestes templos suntuosos não há lugar para Jesus nem para seus seguidores. E o que sugere, mestre, para esclarecer a verdade? Perguntei. Mas nesse momento, o venerável apóstolo enviou-me um gesto compassivo e piedoso, continuando seu caminho depois de amarrar resignadamente o cordão das sandálias. Pessoal, gostaria de agradecer por ter ficado até aqui. Não se esqueça de se inscrever, dar um like e compartilhar. Que Deus os abençoe.